Olá, meus crescentes, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais um vídeo e hoje eu vou falar de um assunto um pouco sério e de um assunto, eu acho que é uma das partes mais dolorosas do autismo, né? Pelo menos para a família. Então eu vou falar sobre crise, tá? Crise no autismo, aquelas crises bem agressivas que são as que o Bernardo tem, tá bom? Então, simbora para mais um vídeo. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com pelo menos mais um amigo, ok? Simbora pro vídeo. Então, o Bernardo, ele sempre teve um comportamento bem agressivo, tá? Esse foi até um dos gatilhos que a gente começou a cogitar a ideia do autismo. Quando ele dá crise, as crises dele são super agressivas. E agressivas ao ponto de ser autolesivas, tá? O agressivo dele é que ele quer se bater. Ele quer bater em você e se bater, né? Se automutilar. E o Bernardo, assim, ele já teve crises em vários lugares diferentes. E eu tô falando, eu gravando esse vídeo, não só para primeiro compartilhar um pouco para vocês como é que é a nossa experiência com a crise, né, com as crises do Bernardo, que são crises bem difíceis, mas também porque muitas pessoas às vezes me perguntam, quando eu falo, o Bernardo tem crises muito agressivas, as pessoas me perguntam, nossa, sério, mas como é que é essa crise? Ele tem crise? Que olha para ele às vezes e fala, nossa, mas ele parece ser tão tranquilo. Mas o Bernardo, as crises do Bernardo são super agressivas. E o Bernardo já deu crises em vários lugares diferentes, tá? Ele já deu crise na rua, o Bernardo já teve crise no médico, o Bernardo já teve crise no consultório do psiquiatra, do neuro, o Bernardo já teve crise na escola, tá? Foi uma das crises também bem agressivas na escola. E ele já teve crise aqui em casa. E essas são as crises assim que eu sei, entendeu? Que ou eu estava presente, ou a Cindy estava presente. Então são crises que a gente tem ciência, né? Se ele teve crise em algum outro lugar quando a gente não estava com ele, como por exemplo a época que ele ia para a casa do genitor, a gente não sabe, porque essas informações nos foram negadas quando a gente solicitou. Então as pessoas nunca passaram essas informações, muito ao contrário. Né? O genitor perguntava pra mim, nossa, na próxima vez que ele tiver uma crise, tenta filmar pra me mostrar, porque comigo isso nunca aconteceu, ele nunca teve um comportamento nem parecido, nem próximo disso. Mesmo o Bernardo tendo o mesmo comportamento em qualquer lugar, mas com ele era totalmente diferente. Então assim, eu não sei como que funcionava quando a gente não estava, entendeu? Em outros lugares, mas os que a gente estava presente sempre foram muito agressivos. E em casa ele teve vários, né? Em casa, Antes dele estar com a atual medicação, as crises eram pelo menos de 2 vezes por semana. Pelo menos, esse era o mínimo. Uma semana boa era 2 vezes por semana. E principalmente em casos de, na hora de subir, entrar para dentro de casa. Subir as escadas, entrar para dentro de casa. Todos os dias, por exemplo, na época da escola. Todos os dias tinha crise ao entrar para dentro de casa. Ele não conseguia entender que acabou a aula, que ele chegou em casa, agora é hora dele descansar um pouco, hora dele tomar um banho, dele almoçar, dele descansar. Na hora que ele ia subir nas escadas, na hora que ele entrava no bloco, ele já começava a gritar. Normalmente, na hora que ele entrava no condomínio, na hora que ele via a porta do condomínio, ele já começava a gritar. Aí a gente às vezes conseguia conter ele um pouco no lado externo, mas na hora que entrava no bloco, ele subia isso aqui gritando, se jogando no chão, gritando. Mas na hora que entrava aqui em casa, normalmente ele ficava em torno de, no mínimo, em torno de 40 minutos, gritando, se batendo, se jogando no sofá. E a gente colocava no banho, ele se jogava na parede do box, se jogava no box, batendo queixo, enfim, muito agressivos, tá? E teve uma das últimas crises que ele teve aqui em casa que nos assustou bastante. Foi uma das piores, acho que a gente presenciou e que nos assustou bastante, tá? É até uma das crises que assim, a gente conseguiu gravar já na hora em que ele já estava voltando, já estava passando. Não é a parte da crise pesada mesmo, porque essa parte a gente não consegue filmar. Então muita gente se pergunta, até médico chegou a me perguntar, você já conseguiu filmar?
a gente não consegue filmar. Porque, primeiro, nem sempre a gente consegue prever a crise, tá? A percepção que a gente tem, às vezes, da crise do Bernardo é que ela vem do nada. Às vezes parece que é do nada. Então eu entendo que talvez a cabecinha dele é uma cabecinha que vai absorvendo as coisas. E vai guardando, vai absorvendo, vai absorvendo. E aí na hora que ele dá crise é literalmente do nada. Porque foi um pingo, foi um nada, um pingo. Às vezes um barulho no externo, um sol que entrou, uma luz, uma música de uma propaganda que cantou. O nada é o suficiente para ele fazer BUM! Explodir. Mas não foi aquele motivo específico, porque o Bernardo, ele é um tipo de criança que ele acumula, ele vai acumulando. E aí quando ele explode, a gente não consegue identificar exatamente o que desencadeou aquilo. Às vezes a gente já chegou a ter percepção de que parece que não, foi do nada. Do nada, às vezes parece que é do nada. Então assim, a gente não consegue prever para poder falar, não, mas eu previ que ele ia ter, coloquei o celular ali para gravar e deixei gravando. Hoje analisando, né, todas as vezes que a gente passou por isso, a gente chegou à conclusão de que é essa a percepção correta. Ele é uma criança que acumula. Então, na hora que ele explode, realmente... E até na escola, né, o Bernardo teve uns 2 últimos episódios, não chegou a ser de crise, mas chegou de ele ter comportamentos agressivos na escola, né? Nessa nova introdução que ele está fazendo agora. E na reunião que a gente teve, eu cheguei a perguntar à professora, a gente precisa saber qual é o gatilho, o que tem desencadeado essa crise, qual tem sido o gatilho. E ela falou exatamente isso, olha que sem conhecer ele tanto tempo, ela falou exatamente isso. Ela falou, não tem como a gente falar qual que é o gatilho, porque a percepção que a gente tem é que foi um acúmulo de coisas que foi acontecendo com ele que desencadeou uma crise, ou seja, é literalmente a sobrecarga que desencadeia uma crise nele, porque ela falou a mesma coisa, porque às vezes parece que é do nada ele olha pra gente e ele começa a bater, e ele literalmente assim, do nada ele olha pra você e começa a bater. Então assim, as crises do Bernardo, na rua, já aconteceu de a gente sair do médico e toda vez que saía do médico eu entrava direto no Uber, ou então ia pra uma pracinha. E aí no dia a gente falou assim, vamos lanchar o McDonald's. E ele ama o McDonald's, ele ama batata. Ele é um lugar que ele já foi, que ele tá acostumado, que ele conhece. E aí no que a gente desviou o caminho da praça e virou pra dentro do McDonald's, que é ao lado do posto, ele desencadeou uma crise, tá? Um desvio de caminho. Mas foi um dia que já tinha sido um dia cansativo, um dia que ele já tinha brigado dentro do consultório, já tinha ficado bravo. Então assim, é isso que a gente tá falando, é um acúmulo, tá? Normalmente as crises vêm depois de noites mal dormidas. Então se o Bernardo tem noites mal dormidas, ele fica com o estupim muito curto. E aí normalmente vai ser um dia que ou ele vai dar crise naquele dia ou no dia seguinte, porque vai acumular um dia com o outro, ele vai dar. Então é sempre assim. Então assim, hoje com a medicação que ele tem dormido um pouco melhor. E isso tem feito com que ele fique mais calmo. Ele tem tido mais autocontrole no comportamental, sim. Mas ainda tem dias agressivos, tá? Não é uma coisa que eliminou, ele tá com medicamento forte, dosagens altas, mas não eliminou esse comportamento. Ele ainda tem comportamentos inapropriados, ele ainda tem comportamentos agressivos, mas diminuiu, reduziu bastante, o que pra nós já é maravilhoso, tá? Então assim, ele já teve na rua, esse foi um episódio. Ele já teve crise no Uber. Então já teve crise dele sair do consultório do psiquiatra e na hora que ele entrar no Uber, ele entrar esperneando, porque ele não queria entrar no Uber. E olha que isso é uma coisa raríssima. E ele vinha com a Cindy de lá do psiquiatra aqui em casa, um trajeto de uns 10 minutos, gritando, se batendo. A sorte que nesse dia Deus foi generoso, né, e colocou um Uber que teve compaixão, que teve compreensão. Então ele diz assim, de que ele veio devagar, ele veio mais reduzido. Ele falou com ela, não se preocupa com ele, deixa ele gritar, deixa ele chorar, não tem problema não, deixa ele expressar. A gente falou com ele, me desculpa, porque ele é autista. E ele falou, não moça, deixa ele expressar, deixa ele gritar, não tem problema não tô importando com isso. Desligou a música para evitar estímulo para ele, desligou tudo. E veio devagarzinho, porque ele tava se batendo muito, se ele fosse rápido, ele poderia machucar ele, né? Então ele veio devagar. Então, assim, no dia a gente teve sorte, mas a gente poderia achar uma pessoa que tava já de saco cheio, sei lá, da vida, do dia, do cansaço do trânsito, e ter dado muito ruim.
né? Como a gente vê casos aí de famílias de autistas e até os autistas que têm sofrido retaliações por conta do comportamento deles. Infelizmente, né? Já teve crises dentro do consultório psiquiátrico, isso foram várias vezes, tá? Mas a última foi muito grave, também muito agressiva, e tanto que o psiquiatra encaminhou ele pro CAPS. Eu tenho até vídeo que eu falo sobre isso, vou deixar o cardzinho aqui em cima do vídeo que eu falo que ele foi encaminhado pro CAPS, como é que foi, tá? Nos vlogs, resumo semanal também, na semana que tudo isso aconteceu, eu falo disso também. Então vai lá nos meus vídeos, dá uma olhada lá nos vídeos que eu tenho mais vídeos falando sobre esse assunto. Mas ele deu crise dentro do consultório. Na escola foi também uma das crises que assustou a gente bastante, porque quando a diretora ligou pra mim falando pra ir buscar o Bernardo, porque ele tava fora de controle, que eu tava trabalhando e a Cindy foi, né? E aí no dia a Cindy chegou lá, na verdade quando a Cindy chegou, ele já tinha acalmado, eles já tinham conseguido acalmar ele. Porque até pediu Uber, até chegar o Uber lá, porque a escola era longe, né? E aí na hora que a Cindy chegou lá, já tinha conseguido acalmar ele, já tava mais calmo. Tava até meio lerdo. Mas a professora contou, principalmente contou pra mim, depois de uma reunião que teve, que nesse dia foi preciso 3 professoras para segurarem ele, não conseguiram. Até que ela falou assim, o último recurso que eu usei, Larissa, foi sentar no chão, colocar ele no meio das minhas pernas e abraçar ele. E segurar as perninhas dele também com a perna para que ele parasse de se bater, porque ele estava se jogando contra a parede, contra a porta, contra as mesinhas. E a gente estava com muito medo dele se machucar. Aí ela ainda falou, eu pensei em colocar ele na água acalmar ele na época. Eu falei, não, acalma assim. Ela falou, mas ele tava se batendo tanto que eu fiquei com medo. Eu falei, eu vou colocar ele na água ali, ele vai se bater, vai escorregar, vai machucar ele feio. Então eu vou tentar segurar aqui. E foi naquilo que ela, segurando ele bem forte, apertando ele, falando com ele, que ele acalmou. Tá? Então assim, isso assim, depois dele ter se expressado muito lá, entendeu? Porque 3 profissionais, foi a monitora, a professora auxiliar e a professora da sala. Lembrando que elas só conseguiram constatar a escola depois que conseguiu acalmá-la. E elas só conseguiram chamar a pedagoga, pedir a pedagoga para ligar para mim depois que conseguiu acalmar, que aí uma conseguiu sair e foi lá e conseguiu fazer a ligação. Então assim, foi algo assim bem assustador nesse dia. Inclusive elas ficaram bem assustadas porque a gente tinha falado desse comportamento do Bernardo para elas, mas com o dia de elas falou, mas a gente vê ele tão tranquilo, ele tão de boa. A gente falou assim, não, mas o Bernardo é assim, ele vai acumulando. Na hora que ele solta, E aí elas falaram, bem que você falou, realmente, as crises dele são muito agressivas, tem que tomar cuidado. Tanto que na época até a pedagoga me fez um relatório para me levar para o médico, para que cogitasse a ideia de trocar a medicação, porque elas entenderam que a medicação não estava funcionando. Pra ter uma noção como foi a crise dele. E a última, e aqui em casa foram várias, gente, várias, tá? Várias crises. Para chegar do mercado, quando a gente chega do mercado para entrar com compra, após entrar com a compra, porque ele viu a porta abrindo e fechando, crises para subir a escada, para voltar lá, descer com ele pro parquinho, para na hora de voltar, ele tinha crise. De entrar da escola, na hora de entrar do médico, era sempre assim, tá? Sempre teve várias crises aqui em casa. Mas uma das últimas que ele teve, que nem foi comigo, ele estava com a Cindy. Vou deixar. Eu estava trabalhando, né? E ele estava com a Cindy aqui em casa. E ele teve uma crise muito agressiva, foi na parte da manhã até do dia. E foi uma crise que assustou a gente bastante, sabe? E foi um dos motivos até que a gente falou pro médico, não dá, precisa trocar a medicação do Bernardo. Ou aumentar, porque não dá. E ele deu uma crise tão forte, que quando a Cindy conseguiu filmar, que é o pedaço que ela filmou pra me mostrar, né? E diz ela que ficou com medo dele se machucar. Ela falou assim, nossa, até que eu provo que não fui eu, que foi ele se machucando, porque a gente tem esse receio também, tá? Eles tão violentas as crises deles que a gente tem esse receio. Às vezes, como é que eu vou provar que não fui eu que machuquei?
Mas um dia eu lembro até que a gente levou ele no médico, a médica entendeu, o médico falou, não, dá pra ver que ele machucou, tá? Ele machucou o olho, porque ele se jogou, né? E aí de um jeito que ele bateu o olho, e aí ficou um roxo aqui embaixo do olho, assim, e na bolinha branca do olho deu um coágulo de sangue, ficou uma mancha vermelha, deu um coágulo de sangue. Então foi muito grave, ele bateu, machucou muito. Eu vou pôr foto pra vocês aqui dele, como ele ficou, ele machucou bastante. E vou soltar aqui agora um vídeo, um trechinho do vídeo, tá? Eu vou botar em cima de mim aqui falando, tá? Um trechinho do vídeo dele faz... Um trechinho, gente. Tá pulando que treme, tá tremendo no celular. É assim o dia inteiro, tá, gente? Eu vou pôr um trechinho do vídeo dele aqui, desse momento. Esse aí já é um momento em que ele tava saindo já da crise, tá? Ele já estava acalmando. Que assim, a gente conseguiu colocar o celular num ângulo e filmar um pedaço já dele saindo, tá? Essa é a parte mais calma. Ele já tinha machucado aí, ele já tinha machucado o olho. Vocês vão ver aí no vídeo que ela tá preocupada tentando olhar o olho dele pra ver se machucou muito. Ela faz os testes com o dedinho pra ver se ele tá enxergando ainda. E é um momento que ele já tá, ou seja, acalmando, ele já tá melhorando, tá? E eu vou pôr fotos aí também pra vocês verem como ficou o olhinho dele. Ficou mais ou menos uns 15 dias, roxo, inchado, foi ficando aquele roxo, fica até verde, sabe? A foto é bem antiga, depois que nos primeiros dias ele não deixava ficar muito coisa não. Eu acho que tava incomodando, com dor. Não, tem foto do primeiro dia que você me mandou. Ah, tá. E tem foto dos outros dias também, como ficou. Mas assim, foi um dia que assustou a gente bastante, porque ele machucou de verdade, sabe? E custou acalmar, tá? Depois de um tempão ainda, desde depois de machucado, depois de um tempão que ele foi acalmar. Não foi uma coisa assim que ele fez e acalmou não, sabe? Calma. Tá tudo bem? Ah, calma, por favor. Tá bom. Por que eu tenho que acalmar, Bernardo? Fica calma, Didi. Mas é isso, gente. As crises do Bernardo são bem agressivas, assusta bastante, por isso que a gente fica tão de perto, fala tanto com os profissionais, principalmente com os médicos, sobre quando ele começa a ter muitos episódios assim, a gente começa a falar, não tá funcionando, a medicação não tá boa, porque não é que a gente quer dar palha de medicação não, mas pelo contrário, gente, igual vocês estão vendo essa criança aqui pulando, essa criança aí tá com 15 ml de Aristab e com 45 gotas de Neuleptil 4%. Tá? Então é uma medicação. Eu conheço crianças que tomam 10 gotas de Neuleptil 1% e fica grog. Todos os médicos falam, nossa, mas o Neuleptil é muito forte para que tá tomando esse tanto. Ele toma esse tanto e fica desse jeito aqui o dia inteiro. O dia inteiro. Ele não fica grog, ele não fica nada. Então assim, o organismo do Bernardo tem um organismo que ele é muito resistente à medicação. E por isso que a gente tenta dentro de altas dosagens mesmo assim, né? Mas assim, hoje ainda tá bem melhor. Vocês estão vendo ali que é uma criança que tá brincando, tá ativa, mas que tá tranquila, explora a casa, mas não tá tendo crise. Então hoje em dia tá bem melhor, tá? Já deve ter aí um tempo que ele não tem uma crise muito grave. Semana retrasada que ele teve uma crise, mas bem leve. Mas eu acredito que foi por conta da sobrecarga da introdução escolar. Foi na semana que ele estava mais estressado na escola, que ele deu, né, que ele ficou mais bravo na escola e ele também teve esse reflexo em casa. Mas tirando isso, tem muito tempo já que ele não dá uma crise tão grave assim. Então assim, é isso. Eu queria só compartilhar um pouco desse episódio com vocês, compartilhar um pouco de como é as crises do Bernardo. São muito difíceis, são muito agressivas, tá? Como eu falei pra vocês, eu tenho vídeos, eu tenho shorts no YouTube mostrando um pouco das crises. Tem crise de madrugadas, tá? De coisas horas que ele acorda, tá de madrugada. Então, eu tenho vídeos aqui, eu vou colocar os cardzinhos pra vocês, senão eu vou deixar também na legenda os links pra vocês, tá? Dá uma olhada lá, eu tenho bastante conteúdo falando de crises também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês a ter um respaldo, tenha resplanado um pouco para vocês o que é uma crise agressiva, né? O que é um showdown, né? Não, meltdown. Isso, o que é um meltdown? Porque o showdown, gente, é aquela crise da pessoa que se reclusa, que ela só quer ficar isolada.
tá? Não, o meltdown é a crise agressiva, da criança que chora, que esperneia, que se bate, que se joga, esse é o meltdown. Então, os Bernardo sempre tem meltdowns, tá? Então, espero que vocês tenham tido um respaldo, que é o meltdown. E espero ter ajudado, tá? Se ficou alguma dúvida, gente, sobre as crises, sobre reações, ou como a gente age, que eu não falei isso, né? Deixa eu finalizar falando isso com vocês. Como que a gente age? Como que você age? Como você lidar com a crise, Larissa? Nem eu sei direito, sinceramente falando. Nem eu sei direito. Na hora a gente faz o que dá, tá? A realidade é essa. Na hora a gente faz o que dá, que a gente tá conseguindo fazer. A gente tenta chamar ele, tenta ter voz de comando, tenta sim ser firme para ver se ele volta sendo firme. Se nada disso adiantar, a gente tenta dar o espaço dele, tenta deixar ele expressar, na medida de que ele não tá se machucando. Então, normalmente, o que a gente faz? Coloca ele ali no sofá. Ali vocês estão vendo também, meu sofá é bem grande. A gente coloca ele no sofá para que ele se jogue, se bata no sofá, onde a gente sabe que ele não vai se machucar. Tá? Ou então leva ele lá pro quarto dele, que tem um pouco de... Tem EVA no chão, tem tatames, então onde ele vai, se ele se jogar também ele não vai se machucar, embora lá tem quinas da cama, bem móveis. Então o ideal é sempre aqui, a gente sempre tenta prender ele aqui, a gente tenta prender ele no sofá, essa sinceridade de falar. Mas é assim, gente, cada dia que acontece é de um jeito, sim, dependendo do que acontece, você vai tentar fazer ali o jeito que dá, entendeu? A realidade é essa. Demora uns 30 minutos. Demora uns 30, 40 minutos pra mais, entendeu? É o mínimo de 30, 40 minutos. Mas é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Não esqueça de curtir, tá? Curtir esse vídeo. Se você assistiu até aqui, curta esse vídeo, por favor. Curta o vídeo. E compartilha com pelo menos mais um amigo, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.